Olá, meus amigos. Eu sou o pastor Amaro Fagundes e este é o nosso canal O que a Bíblia diz. Nesse vídeo eu quero te falar sobre socialismo e capitalismo. A qual dos dois você acha que as Sagradas Escrituras daria algum apoio? Antes, entendamos melhor. O capitalismo é um sistema econômico através da qual o indivíduo ou a corporação tem direito à sua propriedade. É a propriedade privada ou corporativa que a pessoa adquire através dos seus investimentos, que a pessoa consome, que a pessoa vende através dos seus meios de produção. O socialismo é diferente. O socialismo é um sistema também econômico, todavia tem em qualquer uma de suas linhas o controle do governo. No socialismo, quando o governo controla todos os produtos de um Estado, esse produto passa a ser do Estado, mesmo o governo não tendo a propriedade sobre ele. É o que chamaríamos de fascismo. Foi o fascismo de Hitler na Alemanha nazista, mas quando esse socialismo, através do seu governo, ele é controlado pelo Estado e ainda o Estado tem a propriedade deste bem, desse direito, dessa propriedade, aí nós temos o comunismo. Seria o antigo comunismo da União Soviética que espalhou por muitas partes do mundo. Bom, essa é a ideia geral, concreta, resumida, de capitalismo e socialismo. Resumindo, no capitalismo o governo não controla a propriedade privada e nem corporativa, e no socialismo o governo controla, ou por meio de uma linha fascista ou por meio de uma linha comunista. Hoje eu quero falar só da questão econômica desses dois sistemas. Eu quero fazer um discurso diferente hoje no meu vídeo. Eu vou deixar você fazer a sua própria análise diante do que te mostrarei dentro das Sagradas Escrituras. Veja bem, quero que você mesmo julgue. Quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, ela que é um livro completo em qualquer matéria e em todas as matérias, ela nos daria também uma margem para pensarmos em capitalismo e em socialismo. Por exemplo, vamos começar lá no tempo dos patriarcas. Gênesis capítulo 13, versículo 2, diz ali que Abraão ia muito rico em gado, em prata e em ouro. E olha que Abraão era estrangeiro, estava numa terra estranha. Ele já tinha chegado a Canaã, de Canaã tinha migrado para o Egito e agora estava voltando do Egito, nessa passagem de 13, versículo 2 de Gênesis, quando a Bíblia afirma que ele ia muito rico. A expressão lá da nossa versão corrigida quer dizer que ele crescia a cada dia em riquezas, adquirindo bens como gado, ouro e prata. Muito bem, se você observar mais posteriormente na descendência de Abraão, nós encontraremos ainda no livro de Gênesis, isso pensando nos patriarcas que estão aí bem longe de nós, cerca de 3.500 anos de nós, encontraremos agora os descendentes de Abraão. Jacó, filho de Isaac, que havia fugido de sua cidade, de sua terra natal, por causa da perseguição de seu irmão Esaú, depois de muito tempo vivendo com Labão, ele resolve retornar. Gênesis 31, versículo 18, que ele tomou todo o seu gado e toda a sua fazenda que possuía, que ele havia adquirido, acho interessante a expressão adquirido, lá em Padã Arã, em companhia de Labão, o seu parente. E agora voltou para a casa de seu pai Isaque, onde impreterivelmente ele teria que ter um encontro com seu irmão Esaú, de quem ele foi para Padã Arã, fugindo. E agora como fazer? Você percebe nesse versículo 18 a propriedade privada de Jacó. Quando ele volta, então, ele resolveu presentear o seu irmão Esaú. Estaria Esaú lá em Padã Arã pobre, sem nenhum bem? Não. Igualmente a Jacó, ele também trabalhou e adquiriu a sua riqueza. Jacó, quando tenta presenteá-lo com algum gado, com ovelhas, camelos, jumentos,
o seu irmão lhe responderá algo que nos deixa bem claro também a sua propriedade, os seus bens e as suas riquezas, assim como seu avô Abraão lá no passado. Em Gênesis 33 e o versículo 9, quando Jacó então está de encontro com seu irmão de volta para sua terra natal, ao entregar esses presentes, o seu irmão vai lhe dizer de forma muito categórica: eu não preciso, meu irmão, eu tenho muito. Fique com aquilo que você adquiriu. Aquilo que você adquiriu seja para ti. Mas o tempo foi passando, ainda no tempo dos patriarcas. Moisés vai registrar em Jó, no capítulo 1, e o versículo de número 3. Ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, e era muitíssima gente a seu serviço. Jó tinha muitos funcionários. Era a propriedade privada de Jó. Agora vamos dar um salto aqui de 5 séculos depois e encontraremos o sábio Salomão falando algo impressionante sobre a questão da propriedade. Ele vai dizer em Eclesiastes, no capítulo 5 e o versículo 13, o seguinte: há mal que vi debaixo do sol e atrai enfermidades. Que mal seria esse que o sábio viu? Ele completa dizendo: as riquezas que os seus donos guardam para o seu próprio dano. Mas atentem, as riquezas que os seus proprietários guardam para o seu próprio dano. Veja que ninguém aqui tem poder sobre a propriedade dessas pessoas. E o versículo seguinte, o 14, informa algo digno de reflexão para complementar essa ideia. Porque as riquezas se perdem por alguma má aventura. E havendo algum filho na história, nada lhes restam dessas riquezas. Esse texto nos informa que as riquezas adquiridas, as propriedades e os bens podem acabar. Esse texto é um dos clássicos na Bíblia que nos leva a pensar que o pobre pode ficar rico e o rico pode ficar pobre. A Bíblia delineia isso de uma forma muito clara. Agora, eu acho que nós precisamos pensar um pouquinho no Novo Testamento. Qual o ensino de Jesus e dos apóstolos com relação à propriedade privada ou corporativa? Veja, começando aqui com Mateus, capítulo 19 e o versículo 21. O contexto desse versículo conta-nos uma narrativa muito conhecida, a do jovem rico, que indagou Jesus a respeito da sua salvação, perguntando-lhe: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus então observa para ele que deveria guardar os mandamentos. E ele pergunta quais. Jesus lhe passa uma lista de alguns dos mandamentos do Decálogo, e ele o intercepta dizendo: tudo isso eu tenho observado desde a minha infância. Então, no versículo 21, tem a parte crucial desse diálogo de Jesus com o jovem rico. E Jesus lhe diz: vai, se você quer ser perfeito, vende tudo quanto tens e distribui aos pobres. E vem e siga-me. Foi o grande teste. Veja que aquele jovem tinha muitas propriedades e nunca foi obrigado por ninguém a abrir mão de suas riquezas. O que Jesus faz ali é apenas um grande teste com a sua capacidade de ser um homem verdadeiramente perfeito. O que seria essa divisão com os pobres do jovem rico? Eu estou fazendo um vídeo diferente hoje. Eu quero que você pense comigo. Não estaria, porventura, o mestre ensinando aquele jovem a não ter o seu coração preso às riquezas? A não ter todo o seu desejo, todo o seu foco direcionado para as riquezas? Que é o que acontece com milhões de pessoas desde o início da história da humanidade? Mas a Bíblia continua falando. Há um fato marcante no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos que narra a seguinte história para nós. Ananias e Safira haviam vendido as suas propriedades e foram para a igreja mentir para o pastor da igreja, que era Pedro, sobre os bens que haviam vendido.
depositando apenas parte ao pé dos apóstolos. Por causa do pecado da mentira, a Bíblia narra no capítulo 5 que Ananias, um pouco mais cedo, foi fulminado, morreu por causa da sua ação mentirosa, e a esposa, um pouco mais tarde, quando foi corroborar a mesma mentira, também morreu. Foi porque eles não quiseram dar todos os seus bens? Você precisa observar no capítulo 5 e o versículo 4, quando Pedro responde para Ananias ao proferir a mentira sobre a propriedade. Pedro afirma: guardando-a, não ficaria para ti? E vendida não estava o dinheiro da propriedade sob o seu poder? Veja como Pedro é claro. Em outras palavras, ele está nos dizendo: a igreja não está te pedindo nada. A igreja não está te exigindo nada. A propriedade, vamos traduzir aqui bem simples, é sua. É interessante também que tenhamos um certo cuidado, pois quando se trata das coisas de Deus, há uma coisa chamada o reino de Deus. E o reino de Deus é totalmente diferente do reino humano. Então, no reino de Deus não prevalecem os projetos, os planos, os sistemas humanos e terrenos, porque o reino é de Deus. Mas, não obstante a isso, é interessante que se veja dentro de um âmbito humano o que a Bíblia vem nos apresentando desde o início da história da humanidade. Aliás, lembra o que aconteceu quando Adão caiu no jardim do Éden? Qual foi a sentença de Deus para Adão? No capítulo 3, versículo 19 de Gênesis, nós temos um resumo de tudo que Deus queria para a sorte, para o destino, para o rumo de Adão e de toda a humanidade. Após cair, após pecar, Deus deixa então a grande sentença: do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que voltes à terra, porque és pó e ao pó te tornará. A expressão do suor do seu rosto viverá era uma sentença divina de que o homem, a partir de Adão até os nossos dias, viveria do seu trabalho e do seu esforço. Daí nós relembrarmos aqui a citação de Eclesiastes capítulo 5, versos 13 e 14, em que o pobre pode ficar rico, o rico pode vir a ser pobre. Essa sentença está dada à humanidade desde os primórdios dela: do suor do teu rosto viverá. A prosperidade ou não, Deus não prometeu. Deus prometeu o trabalho, o esforço, a produção, isso sim. Portanto, percebe-se que desde o princípio da humanidade, o Senhor Deus deixou ao homem a possibilidade, a condição de trabalhar e de produzir. Mas nós vamos mais longe, um pouquinho antes de Adão. Estamos fazendo aqui uma análise regressiva na Bíblia, indo lá para os primórdios, depois de ter caminhado um pouco na história dela até o Novo Testamento. Indo para o princípio da Bíblia, ali logo no capítulo 1, nós temos no versículo de número 28 o seguinte: e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Sujeitai-a, veja, a terra estaria sob o poder do homem, e dominai sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Olha a grande probabilidade que Deus concede ao homem da propriedade, do domínio e da capacidade de prosperar. Mas isso está em cada ser humano, em cada pessoa, mediante seus projetos e suas perspectivas de vida. E você? Participe desse vídeo, deixando aí o seu comentário. Você gostou? Deixa o seu like e fale alguma coisa com a gente. Queremos saber que conclusão você tirou desses textos que nós lhes apresentamos e sobre o que a Bíblia nos delineia a respeito de capitalismo e socialismo. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.